Espírito Santo. Amém. Certamente terão ouvido alguma coisa relativamente a uma carta aberta que mandaram bastantes teólogos, filósofos, intelectuais católicos, acusando, nada menos do que isso, o Papa Francisco de heresia. Evidentemente, essa carta fez bastante barulho, como é lógico, e cria certa confusão, ou seja, dentro dos fiéis. Então, obviamente, acusar um Papa de ser herege não é uma coisa que se faz com toda a facilidade e com toda a normalidade, porque, obviamente, é uma acusação muito grave. E, então, as consequências desta acusação também são graves, porque, evidentemente, partindo destas conclusões, destas afirmações, se o Papa é herege, dizem alguns, então simplesmente não pode ser mais Papa e, porquanto, a Igreja estaria, pois, sem essa cabeça visível que é o Sumo Pontífice. Evidentemente, é uma solução muito simples, satisfatória para inteligências cortas, é todo o branco ou o preto, e assim a gente soluciona este assunto e já ficou tudo resolvido. Mas, obviamente, nos damos conta que resolver intelectualmente a coisa é uma coisa, mas que depois, aquilo que se segue disto, quais são as consequências daquilo, pois já é bem mais complicado manter esta posição quando a gente considerar pois, o que deveria seguir disto. Então, quero explicar, obviamente, é uma discussão teológica bastante ampla e que não dá para explicar todo, considerar todo num só sermão, mas há alguns pontos que são precisos de serem esclarecidos neste momento. A primeira pergunta que podemos nos fazer é o Papa Francisco mesmo um herege? Ele foi acusado, tal e qual, por mais 30 pessoas, não das menores enquanto a preparação teológica e filosófica, então, será que mesmo assim? Então, uma coisa que não podemos negar, isto está amplamente documentado, é que o Papa Francisco afirma com regularidade e constância sentenças contrárias à fé católica. Aliás, a própria carta está documentando pois, várias afirmações que claramente se opõem ao ensinamento tradicional e ao magistério perene da Igreja Católica. É só um facto, ou seja, é só pegar nas citações do Papa e ver que contradizem, é só usar a sua inteligência, contradizem o magistério perene da Igreja, o que a Igreja ensinou por 20 séculos. Isto está amplamente documentado e é um facto. Ou seja, ninguém pode negar que ele diga o contrário do que se diz sempre na Igreja. Também, se a gente pegar já não em palavras ditas, mas em factos, ações concretas, a gente vê que constantemente está a actuar de forma contrária à fé católica, também reforçando, porque o acto é uma forma também de interpretar a doutrina, então reforçando aquelas sentenças contrárias à fé católica. Temos a teoria que se opõe à fé católica e a prática dele, que diria ainda mais, opõe-se à fé católica. E também temos outro sinal, que é as eleições que ele faz quando se trata de nomear bispos. De facto, temos tido cá em Portugal um exemplo muito claro com o caso de nomear o bispo de Porto. Aquela sede ficou muito tempo sem provisão de bispo. E entre os 3 candidatos possíveis, pois, e apesar da oposição do núncio, pois, o Papa nomeia o pior candidato possível no que diz respeito à fé católica. Então, isso é um exemplo, mas praticamente é o caso em todos os exemplos. Ele nomeia sempre quem está a ser mais longe do que nós entendemos por um futuro bispo católico, ou seja, uma pessoa que tem doutrinas e que tem demonstrado ao longo da sua vida manter doutrinas afastadas da fé católica. Certo cardeal também foi nomeado há pouco em Portugal, pois também era o pior que se podia imaginar para ser nomeado cardeal. Então, obviamente, são muitos elementos doutrinais e de actos concretos
que fazem duvidar muito claramente que o Papa Francisco tenha realmente e professe inteiramente a fé católica. A primeira observação que podemos fazer é que isto não é uma novidade, ou seja, que esses 30 teólogos e todos aqueles fiéis que estão a constatar aquela situação, pois esquecem que o Papa Francisco, e aliás ele próprio disse isso há pouco tempo, a respeito daquele documento que ele está assinando com o imã, que ele não faz outra coisa do que repetir o que disse o Concílio Vaticano II. Ou seja, que aquelas heresias que pronuncia constantemente o Papa Francisco, nós as ouvemos há agora 50 anos. Não é uma novidade. Estão contidas no Concílio e estão contidas nos ensinamentos de todos e cada um dos papas pós-conciliares. Ou seja, que é uma indignação que chega no seu tempo, mas, de certa maneira, chega um pouco tarde. Ou seja, nunca é mal arrepender-se ou descobrir coisas, mas digamos que o problema não é apenas do Papa Francisco. O problema são, pois, 50 anos de ensinos contrários à fé católica. Já era a hora de dar-se conta disto. Mas eles, é uma pena, ficam obcecados com o Papa Francisco, que de facto diz essas coisas, se calhar de forma mais clara, mais escandalosa, mas no fundo não faz outra coisa que continuar aquela obra de destruição da fé católica empreendida no Concílio Vaticano II e que continua até hoje, de uma forma se calhar mais grosseira, digamos, no modo, sim, mais escandalosa, mas que não é essencialmente diferente. Logo, materialmente, falando um pouco como filósofos, materialmente não há nenhuma dúvida. Agere sequitur esse, diz a filosofia, ou seja, vou actuar se segue do que a gente é. Se eu sou uma má pessoa, vou actuar de forma má. Então posso deduzir que uma pessoa que atua de forma má o tempo todo é uma má pessoa. As duas coisas são certas. Ou seja, se sou de uma maneira, vou atuar desta maneira. E se actuo desta maneira, que sou desta maneira. Podemos deduzir as coisas em ambos sentidos. Então, obviamente, é muito difícil pensar que, vendo tudo o que nós vemos constantemente e todos os dias, que o Papa Francisco seja, pois, perfeitamente católico na sua profissão de fé. Porquanto, materialmente, pode-se legitimamente dizer que o merece. Agora, formaliter, ou seja, formalmente, isso já é outra história. Porque para ser herege formalmente e então merecer os castigos que correspondem de parte da Igreja, é preciso a pertinácia, ou seja, a afirmação teimosa do erro, frente às munições do superior legítimo. Lá temos duas dificuldades. Primeiro, quem que pode levar essas munições para o Papa Francisco? É muito complicado. Quem o fez? Pois, por enquanto, temos essa carta, mas que emana de fiéis apenas. Sim? E esta igreja não é uma democracia. Ou seja, que o poder não vem do povo. Quem poderia fazer, vamos ver, são os cardeais e os bispos. Mas o povo não faz parte desta igreja docente, porquanto não pertence, o povo pode reclamar, pode se queixar, mas não se considera como uma munição canónica, obviamente, uma carta que mandam 30 leigos, por mais sábios e instruídos que sejam. Então, primeiro isto. E depois, essa munição deveria vir de um superior, ou quando menos, de alguém praticamente igual. E, no caso do Papa, pois, sabemos que não tem um superior na Terra e que os pares, de certa maneira, enquanto a ordem episcopal, pois estão submetidos a ele enquanto jurisdição. Então, não há propriamente um superior do Papa que possa realmente chamar a atenção dele de forma canónica. Então, obviamente, uma coisa ouvir e detectar heresias de parte de um Papa, outra coisa poder demonstrar que existe uma heresia formal no seu caso. Outra pergunta que podemos dizer, e que é como a sequência lógica do que acabo de dizer, é que se um Papa perde a fé, como é bastante evidente neste caso,
perde ou não, imediatamente e automaticamente, a sua jurisdição como Papa. Ou seja, se o facto de perder a fé faz o Papa, ou mesmo um bispo, ou qualquer autoridade na Santa Igreja, perder o seu cargo imediatamente. Sim? É a conclusão que fazem muitos. Então, não é católico, porque não tem a fé, e essa é a base para ser católico, porquanto não pode ser nem Papa, nem Bispo, nem nada disso. Então, também dá um raciocínio muito simples, muito satisfatório, porque a gente chega rápido à conclusão, e muito prático. Mas será que este raciocínio é mesmo lógico, é mesmo verdadeiro? Isso é outra coisa. Sim? Então, de facto, não existe na tradição teológica da Igreja, não existe no magistério, não existe na lei de Deus, não existe uma tradição unânime, nem sequer uma opinião comum dos teólogos que afirme tal coisa. Há certos teólogos, sei que são citados pelos sedevacantistas, que afirmam tal coisa, mas não é uma sequer opinião comum dentro dos teólogos. Aliás, há muitos teólogos tão brilhantes como os outros que opinam no sentido contrário. Por exemplo, o Soares, que é um tomista muito conhecido, em nenhum caso, nem sequer no caso da heresia, o Papa fica privado da sua dignidade e poder imediatamente, ou seja, por Deus mesmo, antes da sentença dos homens. Então, ele reconhece que pode acontecer um caso em que o Papa ficaria privado do seu poder, mas não em forma automática, não ipso facto. Então, é também uma opinião teológica, não estou a dizer que é a verdade absoluta e tal e qual. Mas o que quero demonstrar é que, além de opiniões teológicas que dizem que se pode, se é mesmo assim, acontece assim, pois há outras opiniões teológicas que dizem o contrário. Porquanto, não se pode pegar na cita que nós gostamos, sim, de um teólogo qualquer, e mesmo que seja um santo, sim, para fazer disto um dogma de fé. Sim? Na Santa Igreja temos vários níveis de certeza enquanto as verdades. Uma coisa é um dogma de fé, uma coisa é uma opinião comum, outra coisa é uma simples opinião pessoal de um teólogo. Não todo tem o mesmo valor comum, é evidente. Então, o que sim é absolutamente certo é que em todos os casos aplica o direito natural. Ou seja, que quando não temos nem um dogma de fé, nem sequer uma opinião comum, vamos voltar finalmente à filosofia, porque isso é certo sempre. Ou seja, aplica porque depende da natureza das coisas e não de uma revelação pessoal ou pública ou de alguma lei positiva que não existe no caso. Então, o direito natural que é o que nos diz que o príncipe, ou seja na ordem política, seja na ordem eclesiástica, qualquer autoridade, pois principal, o príncipe mau, não perder sua autoridade ipso facto, porque senão seria pois, a anarquia. Se cada pessoa em particular pode julgar que o seu rei, por exemplo, está a actuar mal e, porquanto já não é rei, não deve obediência, a gente compreende que isso seria anarquia, porque não cada sujeito, cada cidadão pode decidir qual é o bem comum e se o rei está a observá-lo, sim ou não. É evidente que essa autoridade ficaria muito frágil, muito fraca. E temos de relembrar também que toda a autoridade vem de Deus, não vem do povo, porquanto o povo não pode nem nomear propriamente, ele pode eleger eventualmente, mas não pode nomear como tal o príncipe, o poder é recebido de Deus, e muito menos pode depor o príncipe. Sim. Isso, obviamente, seria uma anarquia total e a sociedade ficaria, qualquer sociedade, um país ou esta Santa Igreja, ficaria à mercê de anarquia permanente. Sim. Então, isso já é um primeiro princípio. Sim. Os sujeitos não podem depor, sim, o mau princípio. Depois, outro princípio é que é melhor ter um mau chefe do que uma privação de chefe. Ou seja, uma má autoridade é melhor do que nenhuma autoridade. Então, isso é uma questão de direito comum. Porque o mal é uma privação de um bem divino. Será que o mal sempre existe num sujeito que em si é bom? E então, o mal é tanto maior quanto mais faltam elementos de bondade que constituem, que deveriam estar lá, nessa pessoa. Então, aplicado ao Papa,
pois é melhor um mau Papa do que nenhum Papa. Sim? Porque, quando menos, mantém certo princípio de unidade na Igreja. Se já não há Papa, então é a dissolução da sociedade eclesiástica. Já não fica mais nada. E, de facto, a posição dos sevacantistas termina numa necessidade que o fim do mundo chegue pronto, porque já não há solução nenhuma. A Igreja pois, já não tem nem Papa, porquanto não tem cardeais, porquanto os bispos não são legitimamente nomeados, etc. E a Igreja pois, dissolve-se numa coisa pois, que não é nada. Então, vai contra, aliás, o dogma da visibilidade da Igreja. Sim, porque a Igreja não pode desaparecer, não pode também enganar as pessoas sobre o que é. Então, uma coisa que é a maioria dos bispos e o Papa propriamente seja maus, ensinem coisas contrárias à fé católica, outra coisa do que desapareçam enquanto tais. Seria pior a solução do que o problema, portanto não é uma boa solução, como obviamente. E de parte dos sujeitos, pois é lícito, e aliás é uma obrigação moral, de resistir ao mau chefe enquanto é um mau chefe. Não enquanto é um chefe, mas sim enquanto é um mau chefe. Ou seja, que na medida em que este chefe está a me mandar uma coisa mal, pois eu não tenho a obrigação, e aliás tenho a obrigação de resistir, mas não tenho a obrigação de obedecer e de seguir aquilo. Porquanto, quando eu vejo que tal ordem ou tal profissão de alguma doutrina opõe-se à revelação cristã, pois eu posso e devo resistir. Simplesmente isto. Agora, esta última consideração é perguntarmos se é possível a deposição de um mau Papa. Porque, obviamente, pois é uma coisa muito grave e que faz um dano enorme para a Igreja ter um Papa que não está a professar a fé católica e, aliás, todo pelo contrário, está a trabalhar na destruição da fé católica. Então, obviamente, podemos perguntar-nos se é possível depor o Papa e quem poderia fazê-lo. Em absoluto, sim, é possível. Ou seja, mas, como já disse, deveria ser de parte dos cardeais, dos bispos e dos prelados, quando fique comprovado o carácter gravemente danino no seu pontificado. Então, lá deveria ser uma grande quantidade, quando menos, de bispos, especialmente dos cardeais, que constatam aquele abandono da fé católica, que constatam também o mal que está a fazer a Igreja e que pois, se põem de acordo para depor o Papa. Mas os teólogos também lá dizem que é uma coisa muito delicada, porque não é apenas uma declaração, assim, como aquela coisa que queriam fazer os 5 cardeais, uma correção formal, não sei o quê, pois não é suficiente, mas ao mesmo tempo, eles, é como num caso do golpe de Estado, a gente pode fazer para derribar um tirano, mas só e apenas quando tem a certeza de que tem alguém melhor do que este para pôr no seu sítio e que a situação não vai derivar de uma anarquia ainda pior depois de tê-lo feito. Então, é absoluto, é possível, mas concretamente seria muito complicado. Primeiro porque nunca é fácil fazer este tipo de coisas. Sim? E depois há um risco muito grande de uma anarquia ainda maior, de um cisma ainda pior na Santa Igreja. E então, obviamente, teríamos, nesse caso, pois, de evitar o mal maior que se produziria disto. Sim. Concretamente também, hoje, quem faria isto? De facto, vemos que a maioria praticamente absoluta dos bispos e cardeais estão muito felizes com o Papa Francisco. Sim, por ali há um que outro que põe alguma objeção, mas a imensa maioria deles não está a ser inconforme com o Papa Francisco. Porquanto, concretamente, ninguém vai fazer isto das pessoas que deveriam fazer. Então, se é culpa delas ou não, essa questão é outra questão, mas concretamente não se vê que alguém destes bispos e cardeais vá fazer alguma coisa dessas. Se há, é 1, 2, 3, talvez, mas não temos, obviamente, uma maioria, ou quando menos um número considerável de cardeais e bispos que estejam dispostos a fazer isto.
Então, o que é o que nós podemos fazer? Porque teorizar sobre o que se passa na Santa Igreja é muito lindo, mas concretamente o que interessa é o que nós podemos fazer. Depor o Papa? Não somos nem bispos nem cardeais. Não podemos resolver aquilo humanamente. As nossas forças e a nossa missão não é esta. Então, o que vamos fazer é nós primeiro manter a fé. Então, porquanto vamos resistir aos papas e bispos que estão a tentar de destruir a nossa fé. Sim? Como São Paulo fez frente a São Pedro. Resistir na cara, diz São Paulo. Porquê? Porque São Pedro queria impor a todos os conversos pagãos que recebiam o batismo a observação dos ritos judaicos todos. E São Paulo diz, não, isso é uma coisa errada. E São Pedro, obviamente, era Papa, e São Paulo não era o Papa, eram apóstolos os dois, mas São Paulo resistiu na cara de São Pedro, disse, não, se nem nós observamos aquelas práticas, por que vamos impor isto a quem não é judeu? Isso não faz sentido nenhum. A nova lei substituiu. E São Pedro teve de aceitar aquela correção de São Paulo. Então, é legítimo, obviamente, quando o superior está a actuar mal, que o subordinado, o sujeito, pois resista, na medida em que ele é capaz de ver que está a actuar mal. Então, nós resistimos, como São Paulo já fazia. Mas, ao mesmo tempo, não vamos ser cismáticos, porquanto, ou seja, decidir que já acabou, já o Papa Francisco, ou os anteriores, pois já não eram, porque é um estudo muito interessante que foi feito por um anglicano, utilizando apenas a teologia católica e o direito canônico. E ele provou que, se a gente aplicasse as doutrinas tal e qual, assim, ao pé da letra, durante a história da Igreja, haveria mais de 100 papas que não foram nunca papas. Então, a gente percebe o perigo do silvacantismo, que está a ficar nos princípios, a ficar nos grandes temas, sem ter um mínimo de bom senso e simplesmente ver as coisas como são. E então, nós não vamos cair nesse intelectualismo que apenas fica em opiniões teológicas, em grandes princípios, senão que temos de ver concretamente qual é a situação. Se vamos fazer pior ainda do que estava, pois é melhor não fazer nada. Então nós resistimos, mantemos a fé simplesmente e reconhecemos aquelas autoridades pelo que são. Ou seja, maus papas, mas papas, enfim. Maus bispos, mas bispos, enfim. E deixamos Deus mexer com as coisas que pertencem a Deus. Nós sabemos que a Igreja tem as promessas da vida eterna, que as portas do inferno não vão prevalecer nunca sobre ela, e então Deus é que dará um jeito depois para corrigir aquilo. A nossa responsabilidade é conservar a nossa fé, conservar a fé da nossa família, conservar a fé da nossa comunidade, no caso dos sacerdotes, e de esperar a hora de Deus, quando Deus decida que aquilo já tem de acabar e que nos der um Papa que seja verdadeiramente católico e que nomeara bispos verdadeiramente católicos para restaurar a Igreja como era antes e como é, porque a Igreja em si é santa, imaculada, sem mancha, pois essa Igreja que nós queremos ver ressurgir dessas cinzas do Concílio Vaticano II e do ensinamento dos papas posteriores. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.